Devocional Diário Café com Deus Pai por Júnior Rostirola, 23 de junho. Não se esqueça da promessa: porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Livro de Ezequiel capítulo 37 versículo 14. Essa palavra dita nos dias do profeta Ezequiel também é vívida nos nossos dias. Naquele tempo, Israel era um povo devastado, que vivia em exílio, ou seja, foram expulsos de sua terra natal. Eles conheciam a dor de perder tudo, de ser proibidos de professar sua fé, e de estarem na iminência de uma morte certa nas mãos de um inimigo cruel. Naquele cenário, eles respiravam preocupação e insegurança, e a angústia imperava no meio da nação. O povo vivia longe de Deus, separado, sem esperança e angustiado em meio a tantas tragédias. Talvez você se encontre dessa forma, desesperançoso, sem perspectiva. Sentimentos ruins tomaram o seu coração e o levaram à paralisia. Nessas condições, temos a tendência de nos esquecer de Deus Pai e de suas promessas. Saiba, contudo, que as circunstâncias não podem sustentar sua fé. A Bíblia diz em Isaías 4.113, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita, e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Ele está ao seu lado, pronto para ajudá-lo. Eu declaro que desânimo, medo, traumas e qualquer tipo de paralisia não tem mais espaço em sua vida. Havia uma promessa para o povo de Israel: eles voltariam para sua terra natal. Da mesma forma, hoje Deus o lembra de todas as promessas que fez. Ele é com você, jamais o abandonou e o convida a confiar plenamente. Saiba que a vitória de amanhã começa com a escolha de confiar hoje. Deus Pai tem os melhores planos a seu respeito. Portanto, volte-se totalmente para Ele, confie e viva plenamente os sonhos de Deus. Frase do dia: quem tem sua fé em Deus reconhece as promessas dele e sabe que elas se cumprirão. Leitura bíblica. Livro de Atos capítulo 11, palavra-chave: certeza. Atos capítulo 11, a defesa de Pedro chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então, Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando e, no êxtase, tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim, e, fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez, falou a voz do céu: ao que Deus purificou não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes e, de novo, tudo se recolheu para o céu. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então, o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos. E entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope, e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Então, me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E, ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo,
Também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Os discípulos são chamados cristãos em Antioquia. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos aqui, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e, por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Ágabo prediz grande fome. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Se você tem gostado do conteúdo desse canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem você ama. Te espero no próximo vídeo. Até lá!